Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu sou o Charles e hoje nós estamos aqui com o Henry Ramos. Tudo bem, Henry? Prazer, cara. Tudo bem? Que bom, é muito bom receber você aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre superação da zona de conforto na juventude, um tema bem importante para essa geração de jovens, né? Então, antes de começar, eu vou falar o mini currículo do Henry. Ele é natural de Nova Lima, Minas Gerais, reside em Santa Luzia, em Minas Gerais também, tem 19 anos, é gestor de tráfego, graduando em Ciência de Dados e voluntário da Associação Internacional de Inversão Existencial, a Sinvexis, e também do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC. Isso aí? Show. Então, beleza. Então, agora, sem mais delongas, eu gostaria de começar perguntando para você, Henry, qual que foi a sua motivação para estar pesquisando sobre esse assunto? Entendi. Cara, antes de responder essa pergunta sua, eu vou comentar o que você falou primeiro lá, que essa questão de sair da zona de conforto é um assunto importante para os jovens. Eu não diria que é só para os jovens, não. Eu diria que é para as pessoas, no geral, que estão na zona de conforto. Porque hoje em dia a gente tem muita gente de meia idade ou até mais idosa, assim, muito na zona de conforto. Uhum. É um bom ponto, né? Se for ver, é uma questão que aborda não só essa geração, Aborda né? a pessoa. Uhum. Faz Então, sentido. chega em várias pessoas isso. Ah, legal. Mas respondendo essa primeira pergunta, então veio de uma dificuldade minha, realmente, de sair da zona de conforto. É uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade, tinha um pouco não, tinha dificuldade de sair da zona de conforto, assim. Então, eu tinha uma rotina mais estagnadora, que não me deixava evoluir, que não me deixava ir para frente. Dali para frente eu entrei em contato com a técnica da Invexis, posicionei e aquilo ali, não só o posicionamento pela técnica, mas também a vontade de mudar, foi o que deu mais atenção para esse tema. Aí por aí eu comecei a pesquisar melhor. Ah, entendi. Ah, bacana. Você já comentou um pouco sobre isso, mas gostaria que você falasse um pouco mais sobre o que, na sua opinião, caracteriza a pessoa estar numa zona de conforto. Então, cara, por definição, né, a pessoa estar numa zona de conforto, ela vai estar em um ambiente em que as ações dela, os comportamentos e as ideias não alteram a homeostase, entre aspas, que ela está naquele momento. Então é realmente isso, a zona de conforto é um momento que você está ali estagnado, você está em marasmo, em inércia, Uhum. não está progredindo, e é uma zona confortável, por isso que a maioria das pessoas não saem. Porque você está ali, ali tá bom, tá agradável, você tá quentinho, tá abrigado. Então, sair daquilo ali demonstra um problema. É um Uhum. problema para a pessoa sair daquilo ali. Entendi. Ah, bem bacana. E quais são os principais prejuízos de a pessoa acabar se mantendo nessa zona de conforto? Então, cara, os prejuízos são diversos. É, impacta diretamente na evolução pessoal da pessoa. Então, a pessoa tá ali, ela tá estagnada, ela não vai evoluir em nenhum âmbito da vida dela se ela não sair da zona de conforto. Uhum. E ela pode atrapalhar quem está perto dela também. Às vezes as pessoas que estão perto querem fazer um movimento de saída da zona de conforto, querem fazer um movimento de melhora. Tem uma pessoa ali, um compassageiro que não está coerente com esse movimento, vai acabar fazendo peso contrário. Então, além da pessoa se prejudicar, ela prejudica o entorno também. Uhum. Faz sentido, né? Às vezes essa, esse padrão de comportamento acaba afetando, né, o grupo. E aí, Sim, quando a pessoa faz uma mudança, mas outras pessoas não estão querendo acompanhar essa mudança, fica bem mais difícil, né? De sim. sair, realmente. Entendi. Bom, e no seu caso, quais foram os hábitos que você considera que mantinham você numa zona de conforto maior? Uhum. Então, hábitos principalmente ligados a eletrônicos me mantinham muito na zona de conforto. Então eu jogava muito videogame, acho que eu já cheguei a jogar 8 horas de videogame ou até mais no dia. Uhum. Bom, jogando videogame você não sai dali. Além de você estar parado fisicamente, você está parado mentalmente também. Aí você pode vir com o argumento de, ah, mas tem jogo de estratégia, ah, mas tem jogo que vai ajudar a pessoa. Realmente tem, alguns Sim. jogos. Mas não sei se compara isso a você colocar-se a ler talvez uma enciclopédia, ou procurar algum assunto, ou mesmo ver vídeos que sejam mais documentários, esse tipo de coisa. Uhum. Então, você pode sim constar pontos positivos em alguns jogos, por exemplo. Sim. Só que se você comparar com outras coisas que oferecem muito mais pontos positivos pelo aquele tempo gasto, não faz sentido. Aham. É um bom ponto, porque se for ver, acaba tendo muitos prejuízos advindos junto, né? Dessa questão dos Sim, videogames, da,
Sim, de redes digitais em geral, eletrônicos, né? Que acaba deixando a pessoa nessa condição de alienação digital e fica mais difícil de querer sair dessa isso. zona mais Aí confortável. só continuando lá, porque eu acho que eu saí um pouquinho da pergunta, Uhum, outros hábitos que me mantinham na zona de conforto é a questão da dependência dos pais também. Então, dependência de qualquer pessoa, na verdade, né? Não só dos pais. Se você está numa condição de dependência, você está numa condição de receber. Então, alguma pessoa vai prover aquilo ali para você, vai estar confortável só receber. É muito confortável só receber. Então, isso também me mantinha na zona de conforto. uhum, Essa posição de estar ali parado, as coisas chegam, você aproveita e acabou. uhum. Você não tem uma ação proativa de se prover. Entendi. Uma Você não tem uma condição, autonomia. aham, fica numa condição mais passiva, Isso, recebendo muitas coisas e aí não precisa desse esforço, né? Pra exato. mudar esse status quo, digamos assim, né? Uhum. Entendi, bacana. Bom, então eu gostaria de saber, porque você tem um artigo da Conscienciologia que fala sobre essa questão da superação da zona de conforto, né? Isso, Inclusive, você traz um termo bem interessante que é inércia consciencial, né? isso. Quando a pessoa fica nessa inércia. Então, eu gostaria de saber como que a publicação, a escrita do artigo e a publicação ajudou você a superar ainda mais essa questão de zona de conforto. Uhum. Então, é um tema bem interessante, né? Logo que eu decidi o tema de escrita, né? Que é comportamento anti-inercial na Invexis. Logo que eu decidi esse tema, que eu me posicionei a escrever, que eu comecei de fato a escrever, eu comecei a demonstrar muito mais desse comportamento inercial. É uma coisa também que, se você perguntar para as pessoas que escrevem artigos de Conscienciologia, ou até mesmo outras coisas, que apresentam uma dificuldade muito grande direta com aquele tema. Então, de início, eu já apresentei, nossa, uma semana antes assim da entrega do artigo, foi um dos períodos que eu mais fiquei com essa questão de inércia, que eu mais fiquei procrastinando, e foi difícil. Uhum, Não é fácil de sair, tem que ter muita vontade, esforço também. Mas consegui fazer o artigo, passou, apresentei o artigo. Então, antes foi isso que aconteceu. Aí depois disso é a questão do posicionamento. Então eu escrevi um artigo sobre isso. O que vai ser de mim se eu mantiver um comportamento inercial depois de ter falado de comportamento anti-inercial? Tem que pensar nisso também. Então, aquilo ali é um ponto de viragem também. Não significa que a partir daquilo ali a pessoa nunca mais vai ter esse problema. Para mim, a partir dali eu comecei a resolver melhor o problema, é diferente. Então, para mim foi um ponto importante nesse quesito. ah, que bacana. É uma das principais maneiras que a gente vê, pelo menos dentro da Conscienciologia, né? Mas não vale só para Conscienciologia, é para você superar uma condição, você escrever sobre aquilo, né? Porque Sim, aí, além de você aprofundar sobre a teoria daquela situação, né? Daquele contexto, você começa a se sentir na obrigação de bancar, né? O que a gente chama de teática, né? O teática inversiva. exatamente, a teoria é a prática, né? Exatamente, tem que bancar na prática. Muito bacana. É, essa questão de zona de conforto, a pessoa a gente sabe que é muito mais fácil não evoluir nesse planeta do que evoluir, né? Então, tem muito mais ferramentas, situações em que a pessoa pode ficar nesse conforto. E aí que entra a importância de achar outras ferramentas que podem ajudar nessa mudança, né, de bloco, nessa mudança de Sim. comportamento. E aí vai muito do esforço da consciência. Bom, você comentou um pouco também já sobre a própria INVEX, né, inversão existencial, que é a técnica evolutiva que a gente estuda aqui na Conscienciologia. Inclusive, a gente estuda aqui na Assinvex, né, que é a Associação de Inversão Existencial. A especialidade é a Invexologia, e aí estuda tudo que está relacionado à técnica da inversão existencial, que basicamente é uma técnica de evolução, otimização da evolução a partir da juventude, né? Então, a gente traz diversos temas aqui sobre a juventude para fazer essa correlação com a técnica da Invex. E aí, o Henry é aplicante da Invex, né? Sim. Então, eu gostaria de saber, no seu caso, como é que a Invex contribuiu para você conseguir enfrentar de maneira mais qualificada essa saída de zona de conforto. Não só a partir do artigo, né? Mas a partir da sua aplicação dentro da Invex. Cara, ela contribuiu totalmente. Totalmente. Parafraseando o Marcelo Pascolin, um verbete que ele defendeu sobre Invexis, o Holopensene da Invexis é um Holopensene que te mantém em movimento. Que ele, se você tá nele, você não consegue ficar parado. Aquilo ali te incomoda. Te incomoda você estar numa situação mais confortável, assim, naquele receber. Te incomoda você não fazer nada. Aquilo ali chega perto de dar uma agonia na pessoa. Então, a Invexis me auxilia muito hoje em dia também nisso. Uhum. Nessa assunção de novas responsabilidades, né? Procurar.
outras coisas, coisas para me qualificar, para me capacitar. Isso tudo tem a ver com sair da zona de conforto. Então, assim, o meu caminho sem a Invexis seria pessoalmente, eu já procuraria um pouco sair da zona de conforto, mas a Invexis é um catalisador muito grande para mim. Uhum. Então ajuda muito Ah, a legal. prática da Invexis. Entendi. Quando a gente fala de otimização evolutiva, né, a proposta da Invex é a gente sempre optar pelas coisas que são mais rentáveis evolutivamente, digamos assim, né? Sim, Aquilo que vai exigir que a gente mude a nossa maneira de pensar, né? E aí também levando em consideração as nossas vidas passadas, né, que é algo que a gente discute aqui sob a base do paradigma consciencial da conscienciologia, que traz, que afirma que existem vidas passadas, né, que a gente acabou tendo. Então, às vezes a gente teve hábitos que nos deixaram na zona de conforto por muito tempo, né, em várias vidas, e aí a proposta é a gente começar a fazer esse movimento de mudar, né, essa isso. manifestação. E própria a questão do porão consciencial também, o jovem, ele é, assim, pela própria formação natural do ser humano, biologicamente, tem uma parte da vida que ele vai mais receber. Isso é natural. Então a faixa ali até uns 17 anos, 18 anos ali é compreensível. Só que mesmo nessa faixa já é interessante o jovem já ir buscando meios de adquirir sua autonomia. Então, com 18 anos, se couber para a pessoa procurar um emprego, para ela começar a se manter financeiramente, claro que ela vai pensar mais nos estudos e tudo mais para ela se capacitar. Não é a prioridade do momento. Mas ela ter uma visão de coisas a fazer que vai mexer com ela nessa fase já ajuda muito. Uhum, ajuda bastante. Buscar maneiras de retribuir, né, aquilo que ela já recebeu, porque Isso, muito de sair dessa zona de conforto eu vejo que envolve você retribuir o que você está recebendo, né? Não ficar só nesse bem bom de estou recebendo, o que que eu posso doar a sim. partir daqui para frente, né? E essa aí também é a proposta da Invex, né? Desde cedo começar a ver como é que a gente pode doar nossas potencialidades. Muito bom. Bom, e aí eu gostaria de saber também especificamente dentro da Invex, imagino que dentro da sua pesquisa, das suas pesquisas pessoais, você começou a verificar alguns hábitos, né, que ajudaram você a sair disso. E aí você já comentou um pouco também, mas se puder ampliar um pouco mais sobre quais hábitos você vê que foram fundamentais desenvolver para sair da zona de conforto. Sim. Cara, primeiro de tudo, eu diria que é você usar um pouquinho de lógica. No sentido de o que que vai ser melhor para mim e às vezes para o meu entorno. É sempre, às vezes não, o que que vai ser melhor para mim e para o meu entorno. É muito importante você pensar no que está acontecendo em volta também. Bom, vai ser fazer tal e tal coisa. Essas tal e tal coisa, muito provavelmente, estão ligadas à aquisição de novos comportamentos, novas habilidades. Se elas não estão, acho que você pode estar pensando por um caminho um pouco enviesado. Você sempre tem alguma coisa para aprender, alguma coisa para melhorar, tanto na gente quanto no mundo. Uhum, Então, essa é a primeira coisa, tá? Você sabe que tem que melhorar ali. Do jeito que você tá, você consegue tudo isso? Não. A resposta é não. Você tem novas coisas, coisas que você não tem. Então, o segundo ponto, logo depois dessa lógica, é você ter vontade de mudar. Então, primeiro vem o questionamento de: ah, tem algo a fazer. Ok, preciso fazer. Vou me movimentar para fazer. Criar um senso de urgência sobre aquilo ali. É algo que eu mesmo no início não tinha muito, que é essa questão de senso de urgência, mas pelo primeiro fator, a questão da lógica, eu olhava e falava, eu não posso ficar parado, não tem como, não dá. Eu tenho que fazer algo. Mas o meu comportamento na época era de ficar no sofá, ficar jogando videogame, ficar no telefone, horas e horas, perdendo tempo. uhum, Então, se você não tem esse senso de urgência, tem pessoas que já têm. Então, só chegando naquilo ali, no que pode ser uma responsabilidade, a pessoa já, ó, vai movimentar. E vai. E a pessoa vai. Agora, se você não tem, você tem que criar. Não tem outro jeito. Tem que uhum. criar. Muito bom. Geralmente, quando as pessoas ficam anos, ou às vezes décadas na zona de conforto, né, nessa inércia consciencial, acaba que depois, mais cedo ou mais tarde, dá esse choque, né, de tipo, putz, eu não fiz muita coisa útil na minha vida, preciso agora correr. E aí acaba tendo esse senso de urgência, mas de maneira muito desorganizada, né? E aí Sim, acaba que tem não, que fazer tudo fora na que é correria. muito mais difícil. O próprio conceito de inércia, o que que é? Um corpo em um estado tende a permanecer naquele estado, né? Relacionado à velocidade e tudo mais. Uhum, Então, a pessoa que permaneceu na inércia por grande parte da vida, ela tem todos aqueles anos ali de bagagem para locomover de uma hora para outra. uhum, Ela tem que fazer muito mais força para mover aquilo ali. sim. Não vai ser simples. Então, principalmente para o jovem, é muito interessante que ele tenha isso em mente.
que o movimento que ele fizer hoje vai ser muito mais gratificante no futuro. Já vi gente mais velha assim. A questão da crise da meia-idade, às vezes também tem muito disso. A pessoa olha para trás e fala: putz, preciso fazer alguma coisa. Uhum. Aí a vida dela toda já tá parada, ela já tá tudo. Tá até com teia de aranha, por assim dizer. Sim, mas Então, para fazer a força para sair daquilo ali é muito maior, faz mais sentido. difícil. A partir da organização desde cedo, que também entra na proposta, né, na teoria da inversão existencial, o jovem consegue ter esse senso de urgência cedo, mas a partir desse senso de urgência não fazer tudo de maneira apressada, né? Sim, Mas aos poucos ir se enfrentando, né, e saindo dessa zona de conforto gradativamente e assumir novos desafios evolutivos que vão ajudar ele a lá no futuro colher esses frutos, né? assim, não só no futuro, a gente fala muito de, trabalha enquanto você... Trabalha não, mas tenha foco nas suas coisas quando você é jovem, porque aí quando você tiver com 50 anos de idade, você vai conseguir, às vezes, muito dinheiro, é muito do que se fala, né? Uhum. Mas não é só isso, não. É gratificante você fazer esse movimento desde jovem pelos resultados imediatos que isso dá também. Eu vejo muito na minha casuística pessoal. Tem diferença você fazer alguma coisa. Em questão de 1 ano, 2 anos, você já consegue notar a diferença ali. As pessoas em volta também notam. Não é só daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos vai ser muito mais gratificante. Mas Uhum. já existe alguma coisa que você colhe dali. Sim, muito bom. E também outro ponto que eu vejo que é interessante é que o fato de ser muito fácil a gente entrar nessa zona de conforto é que constantemente vai ser necessário, né, fazer essas mudanças. Porque, por exemplo, a pessoa, mesmo dentro da Conscienciologia, a gente vê alguns casos, né, que a pessoa, só o fato de já ter acessado a Conscienciologia, ela já pensa, já tá bom então. Vou desacelerar um pouco aqui, né, então fazer alguma coisa ou outra ali no voluntariado, ou vou fazer o que eu já sei fazer. E isso é anti-invex se for pensar que o tempo todo o jovem precisa fazer essas coisas novas, né, para otimizar a evolução. Sempre vai ter muita coisa para aprender, que nem você falou no começo, né? Então, até mesmo quando a pessoa está fazendo trabalhos que são assistenciais, né, são evolutivos, ela pode entrar nesse mata-burro, né, de achar que já tá bom, vai desacelerar. E Sim. invex é essa aceleração constante, né? Que daí também tem a ver com essa questão de inércia, né? É você sempre aumentar o ritmo quando conseguir. Sim, sobre essa questão de... A pessoa entra na Conscienciologia e acha que tá boa. O pessoal fala muito, Conscienciologia é a ciência de ponta, a Conscienciologia tá no topo e tal. Mas você tá na ponta da Conscienciologia levando ela pra frente pra falar isso? Se você tiver, aí tudo bem. Porque não é fácil. Aham. É uma reflexão importante. Aham. Fica a reflexão aí pro pessoal. É, Boa. E aí, eu gostaria de saber, já tem a técnica da Invex, né, que a gente está abordando, mas eu gostaria de saber se você utiliza ou você sabe de outras técnicas que podem auxiliar o jovem a sair dessa zona de conforto. sim, então, eu diria que todo o acervo que a gente tem na Conscienciologia vai ajudar imensamente, não só o jovem, mas qualquer pessoa. A gente tem uma ampla gama de verbetes, tem livro até sobre o assunto, mas tratando sobre a questão do jovem também, o que, que ele precisa fazer, o que, que ele pode fazer. Então, cara, é só pesquisar, não só na Conscienciologia, tem muita coisa fora aí também, muita gente boa na internet. Então, tem pessoal especialista, tem psicólogo, psiquiatra, que produz conteúdo e aquilo ali pode ajudar muito também. Então, Uhum, vai muito da vontade da pessoa mesmo, de querer melhorar. Agora, para citar algumas coisas que a pessoa pode pesquisar, já falei da enciclopédia, né? Tem algumas técnicas também. Por exemplo, a técnica da autorreflexão de 5 horas. uhum, Falando assim, dá um certo impacto, porque são 5 horas refletindo. Mas é muito interessante porque bota um tema lá, eu estou na zona de conforto, não é nem como sair, eu estou. Se você ficar pensando sobre aquilo ali, se você entender um pouquinho de zona de conforto, você vai conseguir resposta, você vai conseguir solução, e você vai conseguir já um cronograma do que fazer. uhum. Então é uma técnica aí. Boa, é uma técnica muito importante. Se você não conhece a técnica de autorreflexão de 5 horas, pesquise bastante na internet, tem verbete da enciclopédia sobre isso, né? É uma técnica que o professor Valdo propôs aqui dentro da Conscienciologia e é muito útil principalmente para o inversor, né? Mas para qualquer pessoa, qualquer pesquisador que queira sair dessa zona de conforto, né? Exato. Beleza. E lembrando também, como a gente já está falando dessa questão de pesquisar por conta própria, né? A gente sempre gosta de frisar aqui o princípio da descrença. Então, não acredite em nada do que a gente está falando aqui, tenha suas próprias experiências, né? A ideia é não ir no nosso bico, né? Como se fosse de maneira dogmática ou de maneira cega, assim, sem auto-experimentar. A ideia é que você, que está ouvindo a gente aqui, consiga pesquisar por conta própria e tirar suas próprias conclusões. Beleza? Então, agora, eu gostaria de saber com relação ao voluntariado. Como é que você vê que o voluntariado pode auxiliar o inversor a sair dessa zona de conforto?
Então, o voluntariado juntamente com a técnica da Invexis, né? Cara, o voluntariado ajuda demais. Primeiro que você tá se dispondo ali, tá dispondo energia, tempo, cognição, seu esforço ali, tudo de você ali, e sem necessidade de receber, por exemplo, dinheiro. Uhum. Então, a partir dali, você tem algum nível de altruísmo naquilo ali. Você tem um porquê tá fazendo aquilo ali. Então, já ajuda nesse quesito de egocídio, de eliminar aquilo que é só querer para você. Uhum. Já ajuda nessa coisa. E no voluntariado, a gente está sempre precisando de gente em várias funções. Então, hora ou outra, você vai precisar de chegar ali numa função que você não está dominando. A maioria das vezes você não está, se É, você está iniciando. Então, é um aprendizado novo. Você vai estar ali, você vai errar, é importante errar. E é normal errar, tem tudo que errar certo. para Aham. conseguir aprender. É, Mas aquilo ali vai te dar experiência. E, por exemplo, o jovem, o mal do jovem é não ter experiência. sim. Então, o voluntariado ajuda muito nisso. Na própria questão de relações interpessoais, você está ali o tempo todo lidando com pessoas diretamente. Pessoas precisam de você e você precisa de pessoas. Uhum. Então, é uma intercooperação muito grande também. Você se desenvolve muito nisso. Bacana, muito bom. No voluntariado sempre vão surgir várias demandas que vai ter que aprender coisa nova. E esse é o ponto, né, de você ir ganhando ao longo dos anos, das décadas de inversão existencial, ou mesmo, não só o aplicante da Invex, né, mas em qualquer área de voluntariado, especificamente do voluntariado da Conscienciologia, você vai ganhando essa experiência que é evolutiva, né? Porque, por exemplo, entra de novo aquela questão que a gente falou antes de o jovem, basicamente, ele vai adquirir experiência, né, na vida. O jovem que não conhece Conscienciologia ou que, enfim, não quer priorizar a evolução, também vai adquirir experiências, mas talvez não com uma carga evolutiva tão grande, né? Não vai ter experiências que vão aumentar o nível de cognição sobre a realidade dela. Então, isso também vai mudar lá para frente, né? Vai ter esse impacto. E aí trazer de novo essa atividade do voluntariado constante para o inversor existencial vai trazer muita experiência que vai preencher essa lacuna, né, de não ter inexperiência, de Sim. ter inexperiência. Beleza, muito bom. Bom, a gente já está quase chegando então pro final da nossa entrevista, então eu tenho mais algumas perguntas e essa eu acho que é bem importante. Ao seu ver, é possível sair da zona de conforto sem autoenfrentamento, ou seja, sem reciclagem intraconsciencial? Então, acho que sim. Acho que sim. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Tem uma pessoa lá, ela tem um emprego. Assim, é um emprego que ela não precisa se esforçar, ela ganha dinheiro suficiente para ela viver ali, para ela ter os hobbies dela, para ela ter as coisinhas que ela gosta. Aí ela tá naquela condição de conforto. Ela vai levando aquilo ali, empurrando com a barriga, e assim, a pessoa quando empurra com a barriga assim é a vida toda, é todas as áreas da vida. Uhum. Então, um exemplo mais assim, quase esdrúxulo, mas a casa dela cai. Hum. Ah, o teto cai. Ela tem que mudar de casa. É um movimento que ela foi obrigada a fazer, de saída da zona de conforto. Uhum. Mas olha só o tempo que a pessoa perdeu nesse enrolar, o tempo que a pessoa vai perder para depois arrumar esse telhado que caiu. Ela poderia, antes disso tudo, já ter feito um movimento bem antes que mudaria completamente a vida dela. Aham. Então, tem como? Tem como a pessoa sair da zona de conforto sem ser uma vontade que sai dela, que tem que ser proatividade dela. Aham. Só que se ela tiver proatividade para sair da zona de conforto, a vida dela vai ser outra. Não tem nem comparação. Faz sentido. É. Ela pode não fazer esse movimento de primeira, né? Mas a vida, digamos, vai fazer, mais cedo ou mais A tarde ela vida vai, precisar. cara. A vida vai, não tem Hum. como. Muito Não tem bom, como esse fugir. ponto é importante. E aí também entra um dos pilares, digamos, da técnica da Invex, que é a profilaxia, né? Desde cedo. Então Sim. você antecipar essa saída de zona de conforto também é algo a ser considerado, né? Esse enfrentamento precoce também vai ajudar a pessoa a se Sim. calçar e evitar esses contratempos. A técnica da Invex é basicamente isso, né? Não, não basicamente isso. Uma das coisas que inclui na técnica da Invex é isso. Uhum. Assunção de novas responsabilidades com essa intenção de encontrar o que está faltando em mim. O que eu preciso melhorar. Antes de que aconteça alguma coisa que bata na sua cara com toda a força e fala, você precisa melhorar isso aqui. É, exatamente, muito bom. Então, chegando agora na reta final da nossa entrevista, qual dica que você daria para o pessoal que está assistindo a estética inversiva e que quer sair da zona de conforto? Qual a dica final? Primeiro, reconhecer que está na zona de conforto. Se você não tem desafios novos, se você não está em contato com coisas que às vezes dão um pouquinho de medo, talvez, coisas que
um pouquinho de ansiedade, é o famoso estresse positivo, é o estresse que vai te colocar para frente, não vai te paralisar, ele vai te colocar para frente. Se você não tem esse estresse, bom, já procura, começa a procurar, é o mais importante. Segundo, vontade. Não é fácil você sair da inércia. É um movimento que você tem que estar ali sempre fazendo. E você não vai sair dali de uma hora para outra. Muito provavelmente você não vai, né? Não sei, às vezes a pessoa consegue, mas muito provavelmente não. Então, continuar a ter persistência naquilo ali. Uhum. E, ok, você identificou, você tem vontade, e agora você precisa usar a inteligência para fazer isso com menos gasto de energia, mais eficiência. Uhum. Então você vai procurar técnicas. Sim. Você vai procurar formas mais fáceis de fazer mais trabalho. Uhum. Então, a união desses três, eu acho que é, eu acho não, é fundamental para a pessoa sair da inércia. Ah, muito bom. Uma ótima dica. Também acho que é por aí. Então, tem mais algum ponto que você acha que é importante abordar que a gente não abordou aqui? Hum, cara, eu acho que a gente conseguiu dar uma falar rapidamente, mas falar com certa profundidade do tema. Aham. Assim, essa questão de inércia é bem importante para a pessoa, para ela estudar, para ela aprender, para ela sair também. E o ideal é a pessoa se colocar na questão de movimento uniforme, né? Depois. Não Uhum. necessariamente o retilíneo uniforme, mas pode ser o variado também, que a pessoa cresce em exponencial. Muito bom. É sempre bom isso, visar como que você vai ser melhor depois. Legal. Uma ótima analogia. Achei legal. Então, beleza, pessoal. Nós vamos encerrando por aqui o Teática Inversiva. Agradeço por você ter ficado aqui até o final com a gente. Lembre-se de deixar o gostei se você gostou do nosso Teática, ou se caso não gostou do Teática, deixar nos comentários também o que a gente pode melhorar aqui no quadro do Teática Inversiva. Lembrar também de se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos do canal da Sinvex que tratam sobre inversão existencial. Tem muito conteúdo bom aqui no canal. E também compartilhar com pessoas que possam estar interessadas na técnica da Invex ou que queiram aprender a superar essa zona de conforto desde a juventude, tá bom? Henry, mais uma vez, muito obrigado pela Eu que presença. agradeço, cara. Muito obrigado pelo convite. Imagina, foi um prazer. Então, nós nos vemos no próximo Tática Inversiva, pessoal. Até mais.